Ela era apenas outra vítima anônima, assassinada por motivos ainda a serem compreendidos. Este tipo de crime acontece com muito mais frequência do que qualquer um gostaria de admitir. Já me envolvi com centenas de casos como este, talvez não tão brutais, mas com o mesmo anonimato. Foi há uns 2 meses, em um beco de uma área pobre de Gotham, chamada Salt Heights. Eu tinha ouvido o chamado pelo rádio do carro e decidi analisar, me perguntando se essa morte estava ligada a 2 esfaqueamentos anteriores. Exatamente o mesmo método. Mutilada e largada na lixeira. Alguma ideia de quem é ela? Nenhuma. Apenas outra fulana com 20 e poucos anos, massacrada e abandonada feito um saco de lixo. Batman em Vítimas. Não consigo entender esse tipo de crime. O louco ainda fatiou ela depois de tê-la matado. Tão sem sentido. Estou ficando velho demais para este trabalho. Eu gostaria de ver o relatório forense, depois que o seu pessoal do laboratório liberá-lo. Claro, mas não acho que eles encontrarão alguma coisa. Esse tipo de maluquice não costuma deixar evidências úteis. O sujeito não é descuidado. Não conseguimos definir nem seu tipo sanguíneo. Ele vai se descuidar em algum ponto, Jim. Aí nós o pegaremos. Está sentindo cheiro de queimado? Melhor pegar o rádio e chamar os bombeiros. Parece que tem alguma coisa grande queimando na Avenida Decker. Eu vou na frente para ver se alguém precisa de ajuda. Se eu tivesse chegado apenas alguns segundos depois, Kate teria morrido naquele incêndio. Essa era a gravidade do perigo. Nunca tinha encontrado Kate Babcock antes. Claro que, naquele momento, eu não fazia ideia do impacto que ela teria na minha vida. Para mim, era apenas outra estranha, precisando ser salva. É sempre mais fácil lidar com estranhos. Tudo o que eu sabia na ocasião é que tinha meros segundos para salvar ela e a criança. Quase não consegui. Por sorte, Kate tinha mais coragem do que a maioria. Ela soube que estava caindo para a própria morte. Mesmo assim, continuou segurando firme aquela garotinha. Eu já estava indo embora quando avistei Kate ajudando alguns dos sobreviventes do incêndio. Foi só então que notei como ela estava vestida de forma elegante. Curioso. Você não morava do outro lado da rua, não é? Não, eu só estava passando quando vi o fogo. Achei que poderia ajudar de alguma forma. Com certeza, ajudou, querida. Devia ter visto ela, seu Batman, surrando as portas, dizendo para as pessoas saírem. Depois correu de volta para dentro e salvou 2 outras crianças, antes de ficar presa com a Cindy lá no telhado. Foi uma coisa muito corajosa de se fazer. Na verdade, nem pensei nisso na hora. O que estava fazendo nesta região, a esta hora da noite? Trabalhando. Hã? Pode tirar essa expressão boba do rosto. Eu não estava trabalhando nas ruas. Sou funcionária do Programa de Recursos Humanos da cidade. Sou uma assistente social. Vários dos meus assistidos moram aqui em Salt Heights. Então devia saber que esta não é uma boa região para uma jovem circular sozinha à noite. Na verdade, acabei de vir de uma cena de crime e vi o corpo de uma mulher mais ou menos da sua idade. Foi morta, a menos de um quarteirão daqui. Outra morte na lixeira? Receio que sim. Que tal eu pedir para um dos policiais escoltá-la até em casa, quando você terminar aqui? Olha, Batman, não quero ser grosseira, já que você acabou de salvar minha vida, mas tenho 26 anos e tenho vivido em Gotham há muito tempo sem escolta. Posso cuidar de mim mesma. Obrigada. Como quiser.
Sim, gostei do estilo da Kate. Tantos se ao menos ela tivesse tido mais bom senso, se tivesse sido mais razoável. Enquanto passava pelo grupo de observadores que se amontoa ao redor de todos os incêndios, avistei um rosto familiar. Frank Cortador Thompson, traficante e perdedor dos grandes. Pensei em abordá-lo, mas não abordei. Concluí que as chances de estar com drogas eram mínimas. Além do mais, eu tinha outros assuntos a tratar naquela noite. Quando encontrei Kate novamente, foi como Bruce Wayne uma semana depois. Era um jantar de negócios do qual eu não podia escapar. O anfitrião, Morton Babcock, era dono de uma empresa com que eu esperava que a Fundação Wayne pudesse negociar. Oi, sou Kate Babcock. Bruce Wayne. Eu sei. Ela era filha do Morton. Claro, não fazia ideia de que já nos encontráramos antes. Kate acabou sendo o ponto alto da minha noite. Conversar com ela foi um verdadeiro prazer. Seu pai não aprovava seu trabalho. Achava que ela devia se casar, montar uma família. Ela achava que ajudar os pobres era mais gratificante. Um conceito que eu compreendia facilmente. Mas achei algumas de suas opiniões sobre a vida um pouco ingênuas. Crescer rico faz isso. Mas, no geral, saí daquele jantar sentindo que tinha acabado de fazer uma nova amiga. Nada romântico. Uma amiga. Durante as semanas seguintes, parecíamos nos encontrar com bastante frequência. Ela me contava como iam as coisas no trabalho. Quando você se associa ao tipo de sujeito com quem convivo, é bem agradável lidar com alguém que está fazendo algo de bom com sua vida, tentando ajudar alguém, além de si mesmo. Mas aí, certa noite, Maureen Lopes estava voltando tarde para casa do trabalho. Tinha acabado de sair do mercado 24 horas, em que parou para comprar uma refeição congelada e umas frutas. Foi quando viu uma jovem ser puxada para dentro de um furgão azul. A senhora Lopes certamente percebeu que a mulher gritando não estava indo voluntariamente. Então, sendo uma boa cidadã, a senhora Lopes informou o incidente à polícia. Eu ouvi o operador de rádio enviar uma patrulha à região para investigar. E decidi participar da caçada ao furgão azul. O rapto tinha ocorrido na região de Salt Heights. Meu palpite era que esse incidente podia estar ligado ao caso do assassino da lixeira. Infelizmente, Gotham City tem muitos carros, caminhões e ruas. Meu caminho e o do furgão azul não se cruzaram. 4h45. Desisti da caçada e estava prestes a encerrar por ali, quando chegou a chamada. Houve outra morte de lixeira, Rua 27 com Decker. Já estou indo, comissário. Vítima número 4. O louco atacara novamente, mas dessa vez havia uma boa chance de ter sido avistado. O furgão azul. Me aproximei para examinar o corpo, me perguntando se haveria qualquer coisa de diferente nessa vítima. Algo que poderia me levar ao seu assassino. Havia algo terrivelmente diferente nesse corpo. Kate! Batman, alguma coisa errada? Não, nada. É mais fácil quando as vítimas são estranhos. Simplesmente nomes em um relatório policial, acompanhados de uma foto desfocada. Assim as emoções não atrapalham o serviço. Seu discernimento permanece mais claro. Claro, eu não estava pensando assim na noite em que encontramos o corpo mutilado da pobre Kate. Fiquei me lembrando da última vez que conversei com ela. Estava tão viva. Mas agora se foi, morreu. Assassinada para satisfazer a fome pervertida de um louco. Um lunático sentiu uma ânsia que não conseguia suprimir.
E agora, Kate Babcock não existe mais. Tão injusto. 4 mulheres. Não haverá uma quinta. O assassino da lixeira se tornou minha prioridade. Ele cortou sua última vítima. Cortou. Cortador. O senhor disse alguma coisa? Não é nada, Alfred. Thompson ganhou seu apelido por causa de sua experiência em diluir cocaína pura com outras substâncias para fazer seu suprimento render. Chamam esse processo de pisar ou cortar a droga. Ainda assim, ele estava no incêndio na noite em que a terceira vítima foi morta. É um tiro no escuro, mas vale algumas horas de investigação. Percorri a lista de associados do cortador. No fim, todos estavam dispostos a falar comigo. Infelizmente, nenhum deles tinha qualquer coisa interessante para dizer. O cortador não possuía um histórico de comportamento excessivamente violento. Nem ninguém se lembrava dele usando uma faca. O cortador gostava de armas. Simplesmente não se encaixava no perfil. Mas decidi não desistir do cortador ainda. Estava com um pressentimento. Não demorei para descobrir onde ele morava. Ele não estava em casa, e uma busca no apartamento não deu em nada. Eu estava prestes a desistir do cortador, mas pensei no que poderia ser uma última pista. Acessei os registros do computador do departamento de trânsito. Havia um furgão Dodge azul, registrado para Frank Thompson. Pelo menos consegui a pista que queria. O único problema é que eu não conseguia localizar o cortador. Era como se tivesse sumido da face da terra. Dias viraram semanas, porém não encontrava nem sinal da minha presa. Comecei a pensar que o cortador podia ter saído da cidade. Eu não gostava dessa ideia. Ele ainda tinha que estar em Gotham, tinha que estar ao meu alcance. Então, um dia, estava visitando o comissário Gordon. Até amanhã. A compra está preparada no armazém esta noite. O cortador aparece com o pó e nós o prendemos. Não tem como ser mais simples. Gostariam de algum reforço adicional essa noite, cavalheiros? Passei o início da noite dirigindo em Salt Heights. Todas as vítimas da lixeira tinham vindo desta região. Eu não queria que o cortador desovasse a mulher número 5 antes que ele encontrasse com os policiais disfarçados. Eu já tinha cruzado com aquele furgão vermelho 3 vezes naquela noite. Quando o avistei pela 4ª, decidi verificar. Sei que eu devia estar procurando um furgão azul, mas basta uma pintura para passar de azul para vermelho. Eu estava prestes a fazer o furgão encostar quando ouvi o tiro. Não podia ter ocorrido em pior hora. 2 perdedores assaltando uma loja de bebidas. Não tinham nem o bom senso de olhar aonde estavam indo. Cuidar desses 2 não demorou, nem suei. Infelizmente, quando a patrulha chegou para recolhê-los, já era quase meia-noite. Eu não queria me atrasar para aquele compromisso. Entrei por uma janela do 2º andar. Não vi motivo para anunciar minha presença. Foi bom eu não ter feito. A prisão tinha dado errado. Isso não é inteligente, cortador. É ruim para os negócios enganar os seus clientes. Vai ficar com uma má reputação. Como assim? Fico com a coca e com a sua grana. Pra mim parece um bom negócio. Os homens do Gordon provavelmente estão avançando. Ouso esperá-los? O que fazemos com esses caras? Apaga eles! Não quero fazer isso, cortador. Matar a gente vai criar mais encrenca do que você dá conta. Eles podem estar certos, patrão. Esta região está sendo patrulhada intensamente.
desde que aqueles assassinatos da lixeira começaram. A polícia pode ouvir os tiros. A polícia não vai ouvir nada. A visão da faca fez algo dentro de mim se descontrolar. Eu agi antes mesmo de decidir agir. Sinto alguma coisa quebrar sob meus pés. Menos um. Tenho que eliminar o outro antes que ele perceba o que vai acontecer. Menos 2. O número 3 está mirando em mim. Não esperava que o Batman aparecesse. A venda já era. Tenho que me mandar. Deixa aquelas 3 almôndegas levarem a culpa por isto. Pode parar por aí, Cortador. Pretende se render tranquilamente ou vai querer brigar? Para trás! Vou te cortar! Estava torcendo para essa ser sua decisão. Você quebrou meu braço, cara! Isso tem que ser uma violação dos meus direitos civis! Eu vou te processar! Levante-se! Acho que ele já teve o suficiente. Não tanto quanto merece, mas suponho que terá que ser assim, por hora. Jim, peça a sua equipe forense para analisar esse furgão imediatamente. Por quê? O que devem procurar? Acho que é o furgão usado no assassinato de Kate Babcock. Quer dizer que o cortador é o... Sim. Encerrei a noite e retornei à Batcaverna. Eu estava tenso demais para fazer algum bem nas ruas. Quase estraguei tudo, deixei ficar pessoal demais. Perdi meu distanciamento, quase perdi o controle. Quase espanquei o cortador até a morte. Não teria sido uma grande perda. Ainda assim, teria sido difícil viver com isso. Comissário Gordon, os resultados forenses já saíram? Não vamos realizar testes no furgão. Pelo amor de Deus, por quê? Acontece que o cortador estava na cadeia quando Kate Babcock foi assassinada. Ele tinha sido preso por posse de drogas há 3 semanas, saiu sob fiança ontem. Seu furgão também estava no pátio da polícia até ontem. Tem outra coisa. Houve outro assassinato da lixeira. Acabaram de me informar. Me encontre na rua 30 com a Walker. Parece que está morta há mais ou menos 1 hora. 1 hora? O cortador está sob custódia da polícia há 2. Estou com uma testemunha que disse que viu um furgão vermelho estacionado neste beco há não mais do que 20 minutos. Furgão vermelho. Você está bem, Batman? Sim, ficarei bem. Se houver qualquer coisa que possa fazer... Não, nada. Não tinha nada a ser feito. Eu arruinei o caso. Permiti que meus sentimentos nublassem minhas decisões. Cometi distorções de lógica idiotas e cheguei às respostas erradas. Minha fixação com o cortador me cegou para outras possibilidades. Vi o furgão vermelho. Devia ter conferido mais cedo. Não fiz isso. Agora uma 5ª mulher está morta. Culpa minha. Mas ainda não acabou. Esse açougueiro ainda está por aí e tentará atacar de novo.
Com sorte, seu sucesso o deixará descuidado. Só preciso de um erro da parte dele e ele será meu. Ainda vou encontrá-lo. Juro que vou, Kate. Se gosta de nossos vídeos, você pode ajudar muito o canal curtindo, compartilhando e nos seguindo.